Oi, gente, continuando, né, complementar a parte de derivação numérica, derivada numérica que a gente discutiu no vídeo passado. Olha só, ontem eu deduzi, né, no último vídeo que eu coloquei, eu deduzi uma fórmula bem interessante que é a derivada, quando você quer calcular a derivada de uma dada função, um dado conjunto de pontos, num dado ponto x, onde você usa o futuro x mais h, ou seja, um passo da frente, x mais h, onde h é um pequeno incremento no x, e x menos h. Né? Hoje a gente deduziu aqui, usando CDT, não sei o quê. A dedução dessas formas de hoje é parecida com a dedução que eu fiz ontem. Eu não vou fazer a dedução, é um procedimento parecido com a dedução que eu fiz ontem. Então, recapitulando, eu vou pegar o dado, eu tenho um conjunto eu tenho uma função fx, eu sei o valor da função em um dado coleção de pontos, eu sei o f de x0, o f de x1, f de x2, f de x3, então eu tenho uma tabela, x, f de x. E aí eu quero calcular a derivada. Uma maneira é você usar essa aproximação, essas aproximações de 3 pontos aqui, que é bem famosa. Então você vai usar, aqui você tem uma aproximação progressiva, ou seja, você usa o ponto x, o x mais h, ou seja, o próximo valor de x, e o x mais ΔH. Então você vai pegar, você quer calcular a derivada nesse ponto aqui, você pega os 3 valores da função no ponto x e nos 2 pontos posteriores. A derivada progressiva, né? E aqui você tem a outra forma, considerando os pontos passados. Então eu tenho x menos 2h, x menos h e x. Então, no final das contas, é a mesma coisa, assim, é muito parecido com o que a gente fez ontem. Isso é só uma outra maneira de calcular a derivada numericamente aí. Tá? Então aí você tem uma fórmula onde você pega os termos do futuro, e aqui, ou seja, os pontos para frente, né? Progressivo, e aqui você tem usando os pontos anteriores. Se eu quero calcular a derivada num dado ponto x, eu pego os pontos anteriores a x. Tá bom? Então é uma forma de 3 pontos, duas formas de 3 pontos. Ontem a gente deu uma forma de 2 pontos, né? Beleza? Então vamos lá, vamos rapidamente ver o programa aqui. Programa bem simples. Eu vou novamente usar como função o logaritmo, certo? Vou usar o logaritmo porque é uma função simples de derivar e a gente tem a oportunidade de comparar o método, se o método é eficiente. Certo? Obviamente eu já expliquei que esse tipo de derivação numérica é mais interessante quando você não tem a forma analítica da função, quando você tem os dados. Né? A utilidade desse tipo de coisa é mais nesse momento. Você tem lá uma coleção de dados, você precisa calcular a derivada. E aí você não sabe a função, faz numericamente. Então eu vou aplicar no logaritmo só como exemplo, a mesma coisa que eu fiz no vídeo passado. Então eu vou ter uma derivada d1, que é por uma forma, uma derivada d2, que é por outra forma, e a d3, que é a derivada exata, que é essa daqui, 1 sobre x. Aí eu coloquei x igual a 2, botei uma discretização aí, esse h 0.1, ou seja, eu tenho pontos de 0.1 e 0.1. Tá bom, gente? Então vamos lá, né? Então, para aplicar a primeira fórmula, que é essa daqui, né? Para aplicar a primeira fórmula, que é a fórmula onde você pega os pontos, né? Os pontos para frente de x, eu pego x, x mais h e x mais 2h, eu vou calcular esse cara. Então f2 é o x mais 2h, o f1 é o x mais h e o f0 é o f de x, né? Bom, daí bota a fórmula. Puf, fórmula direta. Menos 3 vezes f0, que é o f de x, mais 4 vezes f de x mais h, que é o f1, menos o f de x mais 2h, que é o f2. Acabou. Aí agora vamos para outra fórmula. A outra fórmula envolve f, a função no x menos... Eu quero calcular a derivada em x. Aí eu vou pegar o x menos h e o x menos 2h. Então eu pego os pontos anteriores, tá? Os pontos você vai retroagindo aqui. Então eu preciso da função em x menos 2h, ou seja, log de x menos 2h, isso é f2, log de x menos h, que é f1, e log de x, que é f0. E jogo na fórmula direita, tá? Aqui é a fórmula. F de x menos 2h menos 4f de x menos h mais 3f de x. Quem é f de x menos 2h? É f2 agora. Puf. Menos 4 vezes quem é f de x menos h? É f1. Quem é f de x é f0. Dividido todo por 2h, né? Então, gente, fazendo essa continha aí, eu calculo depois o D3, né? Desculpa, D4 não, D3, que é a derivada, vamos dizer assim, exata, né? Que é 1 sobre x no logaritmo, e faço aquela velha comparação
para a gente ver se está, né, que eu fiz no vídeo passado. Eu escrevo o D1, o D2, que são as estimativas numéricas, e o D3, que é exato. E calculo a distância de D1 para D3 e a distância de D2 para D3. Para saber quão distante é a derivada numérica da derivada exata. Tá bom, gente? Então, vamos fazer aqui, né? Ó, a derivada exata, se eu estou colocando a... Cadê? Se eu estou usando a função como sendo logaritmo, a derivada do logaritmo é logaritmo natural, a derivada do logaritmo natural é 1 sobre x. Então, 1 sobre x, se eu coloco x igual a 2, dá 0,5. Então, a derivada exata dá 0,5. Tá aqui, 0,5. Aí vamos ver as aproximações. As aproximações são aqui. São boas aproximações. Um erro aí na quarta casa decimal, terceira, quarta casa decimal. Então, é uma aproximação razoável. E olha que eu estou botando a discretizaçãozinha 0,1, não é uma discretização tão pequena. Eu vou botar um pouquinho menor, vou botar 0,05. Aí compilo de novo, vamos ver o que acontece. Ó, já melhorou bastante. Tá vendo? Já está aqui, ó. Já está bem menorzinho. Vamos diminuir ainda mais aí esse troço. Vamos botar aqui 0,5, tá bom? A discretização é bem menorzinha. Ó. Agora o erro, bicho, foi lá para quinta, sexta casa decimal, tá vendo? Então, são boas formas de você estimar a derivada. Então a gente aprendeu 3 maneiras, né? Uma é a derivada centrada, que a gente viu no vídeo passado, onde você usa 2 pontos, né? O futuro e o passado. Né? Se eu quero a derivada em x, eu uso x mais h, x menos h, para calcular. E agora vimos essa derivada de 3 pontos, que também são boas aproximações. Né? Onde ela usa aqui, no caso, a função no ponto x, que você quer calcular a derivada, e os 2 pontos posteriores, x mais h, x menos 2h. E a função retrógrada, onde você usa a função no ponto x e os pontos anteriores. Então, existem outras formas, existem formas de 4 pontos, por exemplo. Formas mais quando você usa 4 pontos. Né? Tanto pode usar 4 pontos para trás, como 4 pontos para frente. Tem fórmula que você usa 2 pontos para frente, 2 pontos para trás. Então, existem várias maneiras de você estimar essas derivadas numéricas aí, entendeu? Tá bom, gente? Pois é isso. Muito obrigado aí, viu? Tudo de bom.